Há entre os suicidas um excelente costume, que é não deixar a vida sem dizer o motivo e as circunstâncias que os armam contra ela. Os que se vão calados, raramente é por orgulho. Na maior parte dos casos, ou não têm tempo ou não sabem escrever. Costume excelente. Em primeiro lugar, é um ato de cortesia. Em segundo lugar, a imprensa recolhe e divulga os bilhetes póstumos. E um morto vive ainda um dia ou dois, às vezes uma semana a mais. Chamo-me Matias Deodato de Castro e Melo, filho do sargento Mó Salvador Deodato de Castro e Melo e de Dona Maria da Soledade Pereira, ambos falecidos. Sou natural de Corumbá, Mato Grosso. Nasci em 3 de março de 1820. Tenho, portanto, 51 anos. Hoje, 3 de março de 1871. Apesar da excelência do costume, era meu propósito sair calado. A razão é que, tendo sido o caipora em minha vida toda, temia que qualquer palavra última pudesse levar-me a alguma complicação à eternidade. Mas o incidente de há pouco trocou meu plano. Retiro-me deixando não só um escrito, mas 2. O primeiro é o meu testamento. O segundo é este resumo de autobiografia. Disponho ali que, vendidos os meus poucos livros, roupa de uso e um casebre que possuo em Catumbi, alugado a um carpinteiro, seja o produto empregado em sapatos e botas novas, que se distribuirão por um modo indicado. E confesso que é extraordinário. Repito, sou um grande caipora. Em Corumbá, quando tinha 7 para 8 anos, embalava-me na rede à hora da sexta, em um quartinho de telha-vã. A rede, ou por estar frouxa a argola, ou por um impulso demasiado violento da minha parte, desprendeu-se de uma das paredes e deu comigo no chão. Caí de costas, mas assim mesmo de costas quebrei o nariz, porque um pedaço de telha mal seguro que só esperava a ocasião de vir abaixo aproveitou a comoção e caiu também. O ferimento não foi grave nem longo. Não me demore em outros reveses da infância e da juventude. Quero morrer ao meio-dia. E passa de 11 horas. Além disso, mandei fora o rapaz que me serve e ele pode vir mais cedo e interromper-me a execução do projeto mortal. Tivesse o tempo, e contaria pelo miúdo alguns episódios doloridos, entre eles o de umas cacetadas que apanhei por engano. Também não falo de alguns achaques que padeci. Corro ao ponto em que meu pai, tendo sido pobre toda a vida, morreu pobríssimo e minha mãe não lhe sobreviveu 2 meses. O cônego Brito, que acabava de sair eleito deputado, propôs-me então trazer-me ao Rio de Janeiro e veio comigo com a ideia de fazer-me padre. Mas 5 dias depois, morreu. Vou vendo a ação constante do caiporismo. Fiquei só. Sem amigos. Nem recursos. Com 16 anos de idade. Um cônego da Capela Imperial lembrou-se de fazer-me entrar ali de sacristão. Mas, posto que tivesse ajudado muita missa em Mato Grosso e possuísse algumas letras latinas, não fui admitido por falta de vaga.
Outras pessoas induziram-me então a estudar direito. E confesso que aceitei com resolução. Tive até alguns auxílios a princípio, faltando-me eles depois. Lutei por mim mesmo. Enfim, alcancei a carta de bacharel. Não me digam que isto foi uma exceção na minha vida caipora, porque o diploma acadêmico levou-me justamente a coisas muito graves. Obtive com muito prazer a idade moça e uma certa superstição de melhora fazia-me do pergaminho uma chave de diamante que iria abrir todas as portas da fortuna. E para principiar, a carta de bacharel não me encheu sozinha as algibeiras. Não, senhor. Tinha ao lado dela umas outras 10 ou 15, fruto de um namoro travado no Rio de Janeiro, pela Semana Santa de 1842. Uma viúva mais velha do que eu, 7 ou 8 anos, mais ardente, lépida e abastada. Nenhum dos meus amigos ignorava este namoro. 2 deles até liam as cartas que eu lhe mostrava, com o pretexto de admirar o estilo elegante da viúva, mas realmente, para que vissem as finas coisas que ela me dizia. Na opinião de todos, o nosso casamento era certo. Mais que certo. A viúva não esperava senão que eu concluísse os estudos. Um desses amigos, quando eu voltei graduado, deu-me os parabéns, acentuando a sua convicção com esta frase definitiva: O teu casamento é um dogma. Dogma. E rindo, perguntou-me se por conta do dogma poderia arranjar-lhe 50 mil réis. Era para uma urgente precisão. Não tinha comigo 50 mil réis. Mas o dogma repercutia ainda tão docemente no meu coração que eu não descansei em todo esse dia, até arranjar-los. Fui levá-lo, eu mesmo, entusiasmado. Ele recebeu cheio de gratidão. 6 meses depois, foi ele quem casou com a viúva. Não digo tudo que então padeci. Digo só que o meu primeiro impulso foi dar um tiro em ambos, e mentalmente cheguei a fazê-lo. Cheguei a vê-los moribundo, arquejantes, pedirem-me perdão. Eles casaram-se e foram ver do alto da Tijuca a ascensão da lua de mel. Eu fiquei relendo as cartas da viúva. Deus que me ouve sabe que o meu amor é eterno e que eu sou tua, eternamente tua. E no meu atordoamento blasfemava comigo: Deus é um grande invejoso. Não quero outra eternidade ao pé dele, nem outro dogma além do católico. E por isso desmentiu a viúva. E por isso desmentiu o meu amigo. Era assim que eu explicava a perda da namorada e dos 50 mil réis. Deixei a capital e fui advogar na roça. Mas pouco tempo, 1 ano e meio depois, voltei à corte e estabeleci-me como antigo companheiro de ano. Gonçalves. Esse Gonçalves era um espírito menos jurídico, menos apto para entestar com as questões de direito. Verdadeiramente era um pulha, mas compensava essa qualidade inferior com certa lucidez, com a presteza de compreensão nos assuntos menos árduos ou menos complexos. Mas as demandas vieram vindo. Entre elas, uma questão de hipoteca. Tratava-se da casa de um empregado da alfândega, Temístocles de Sá Botelho, que não tinha outros bens e queria salvar a propriedade. Tomei conta do negócio. O Temístocles ficou encantado comigo e 2 semanas depois, como eu lhe dissesse que não era casado, declarou-me rindo que não queria nada com solteirões. Disse-me outras coisas e convidou-me a jantar no domingo próximo. Fui. Namorei-me da filha dele, Dona Rufina, moça de 19 anos. Bem bonita. Embora um pouco acanhada e meio morta. Talvez seja educação, pensei eu. Casamos-nos poucos meses depois. O pai armou meu casamento para ter um genro doutor. Ela não.
Aceitou-me como aceitaria um sacristão, um magistrado, um general, um empregado público, um alferes, e não por impaciência de casar, mas por obediência à família, e, até certo ponto, para fazer como as outras. Usavam-se maridos. Ela queria usar também o seu. Nada mais antipático à minha própria natureza, mas estava casado. No fim de 1 ano e meio, abotoou no horizonte uma esperança. E, a calcular pela comoção que me deu a notícia, uma esperança suprema e única. Era o desejado que chegava. Que desejado? Um filho. A minha vida mudou logo. Tudo me sorria como um dia de noivado. Preparei-lhe um recebimento régio. Quem me consolou no malouro foi o Gonçalves, que devia ser padrinho do pequeno e era amigo, comensal e confidente nosso. O próprio Gonçalves advertiu-me depois que, se o pequeno tinha de ser caipora, como eu dizia que era, melhor foi que nascesse morto. Minha mulher achava-lhe muita graça. Ria longamente dos ditos dele e das anedotas que às vezes eram picantes demais. Eu, a princípio, repreendia-o em particular, mas acostumei-me a elas. E depois, quem é que não perdoa as faculdades de um amigo? De um amigo jovial. Estás namorado, disse-lhe um dia. E ele, empalidecendo, respondeu que sim. E acrescentou sorrindo, embora frouxamente, que era indispensável casar também. Eu, à mesa, falei do assunto. Dei ao diabo a minha indiscrição e não falei mais nisso. Nem ele. 5 meses depois, adoeceu Rufina. Não durou mais que 8 dias. Morreu de uma febre perniciosa. A morte mudou tudo. Rufina apareceu-me como a esposa que desce do Líbano, e a divergência foi substituída pela total fusão dos seres. Peguei da imagem que enchia a minha alma e enchi com ela a vida. Compreendo-me. Tudo que até então dependia do mundo exterior era naturalmente precário. Mas a imagem de uma defunta era imortal. Como ela podia desafiar o olhar oblíquo do mau destino? A felicidade estava nas minhas mãos, presa, vibrando no ar as grandes asas de condor. Ao passo que o caiporismo, semelhante a uma coruja, batia as suas asas na direção da noite e do silêncio. Deu-me na cabeça. Inventaria uns objetos da finada e comecei por uma caixinha, que não fora aberta desde que ela morreu, 5 meses antes. Achei uma multidão de coisas minúsculas. Agulhas, linhas, entremeios, um dedal, uma tesoura, uma oração de São Cipriano, um rol de roupa outras quinquilharias e um maço de cartas. atado por uma fita azul. Deslacei a fita e abri as cartas. Eram do Gonçalves. 12:00. Urge acabar. O moleque pode vir e adeus. Ninguém imagina como o tempo corre na circunstância que eu estou. Como o tempo corre na circunstância que eu estou. Os minutos voam como se fossem impérios. E o que é importante nessa ocasião? As folhas de papel vão com elas. Cansado de aborrecimento, entendi que não podia achar a felicidade em parte nenhuma. Fui além. Acreditei que ela não existia na Terra. E preparei-me desde ontem para o grande mergulho na eternidade. Hoje almocei, fumei um charuto e debrucei-me à janela. No fim de 10 minutos, vi passar um homem bem trajado, fitando a miúdos os pés. Conhecia-o de vista. Era uma vítima de grandes reveses, mas ia sorrindo e contemplava os pés. Digo mal, os sapatos. Estes eram novos, de verniz, muito bem talhados e provavelmente cozidos a primor. Ele levantava os olhos para as janelas,
para as pessoas, mas tomava-os aos sapatos, como por uma lei de atração interior e superior à vontade. E alegre. Via-se-lhe no rosto a expressão da bem-aventurança. Evidentemente era feliz e talvez não tivesse almoçado, talvez mesmo não levasse um vintém no bolso, mas ia feliz e contemplava as botas. A felicidade será um par de botas? Esse homem, tão esbofeteado pela vida, achou finalmente um riso da fortuna. Nada vale nada, nenhuma preocupação deste século, nenhum problema social ou moral, nem as alegrias da geração que começa, nem as tristezas da que termina, misérias ou guerra de classes, crise da arte e da política. Nada vale, para ele, um par de botas. Ele fita-as, ele respira-as, ele reluz com elas, ele calça com elas o chão de um globo que lhe pertence. Daí o orgulho das atitudes, a rigidez dos passos e um certo ar de tranquilidade olímpica. Sim, a felicidade é um par de botas. Não é outra explicação do meu testamento. Os superficiais dirão que estou doido, que o delírio do suicida define a cláusula do testador. Mas eu falo para os sapientes e para os malfadados. Nem colhe a objeção de que era melhor gastar comigo as botas que lego aos outros. Não porque seria único. Distribuindo-as, faço um certo número de venturosos. Eia, caiporas, que a minha última vontade seja cumprida. Boa noite e calçai-vos.